Testando o áudio, pedimos a quem está acompanhando que diga se está ok o áudio da transmissão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Hoje queremos continuar as nossas meditações para o tempo da Quaresma, no qual, ao longo delas, nós tivemos como nosso fio condutor esta obra chamada O Combate Espiritual, do Padre Lourenço Scupoli, e que espero, como fruto dessas meditações, incentivar a leitura desse clássico da espiritualidade cristã. Nós estamos meditando acerca das armas mais importantes para o combate espiritual, né? Estamos usando esta metáfora do combate, né? Um exército que sai para combater, e eu dizia que nenhum soldado pode combater sem armas e sem estratégia de combate, né? Hoje nós vamos falar da mais importante arma à disposição do cristão no combate espiritual, que é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, nós vimos até agora que as armas disponíveis para o combate espiritual eram a oração, a devoção a Nossa Senhora, aos anjos e santos e a meditação da paixão. Hoje iremos meditar sobre a mais poderosa arma que está ao nosso dispor, que é o sacramento da Eucaristia. E por que ela é a arma mais importante? Porque ela é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Em outras palavras, é o próprio Cristo combatendo em nós, conosco e junto a nós. Portanto, pela Eucaristia, nós somos como que revestidos de uma força neste combate, que é a força do próprio Cristo agindo em nós, dentro de nossa alma. Esta arma, ela é muito importante, é poderosíssima, e não há com que se comparar com qualquer outro exercício espiritual, qualquer outra virtude que você pratique, ou qualquer outra realidade. Aquilo que nos concede o Santíssimo Sacramento do altar
é muito maior do que qualquer outra realidade que nós podemos encontrar. Esta arma poderá ser utilizada de duas maneiras: ou sacramentalmente ou espiritualmente. A primeira maneira sempre é quando você recebe sacramentalmente o sacramento da Eucaristia em comunhão, na celebração do santo sacrifício da missa, que muitos neste momento estão privados neste tempo de isolamento social, individual, em que cada um é chamado a praticar, não podendo estar presente para receber sacramentalmente a Eucaristia. Mas também há o uso desta arma de uma forma espiritual, ou seja, é possível receber a Eucaristia espiritualmente. Então, a isso nós chamamos de comunhão espiritual. A primeira maneira só poderá ser recebida quando as condições mínimas forem preenchidas. Quais são essas condições mínimas para receber a Eucaristia de forma sacramental? Né? Primeiro, que a pessoa que vá receber, ela esteja preparada e seja ela esteja ela imbuída com o desejo verdadeiro de se entregar a Jesus e de receber Jesus em sua casa, que está limpa e purificada pelo sacramento da penitência, caso tenha cometido algum pecado mortal. O sacramento da Eucaristia preferencialmente deve ser recebido na missa, sacramentalmente, mas ele pode ser ministrado fora da missa. Por exemplo, quando se leva a comunhão em viático aos enfermos e lá se ministra o sacramento da Eucaristia. Também pode ser, em algumas circunstâncias, distribuído e dado aos fiéis, mesmo que estes não tenham podido participar na celebração da Santa Missa. Esta comunhão aos fiéis, ela é dada fora da missa, ela é sempre um prolongamento do sacrifício da missa, através da doutrina da Igreja acerca da presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, mesmo após o término da celebração da Santa Missa. As hóstias consagradas, elas continuam como hóstias consagradas, portanto, são o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, até o momento em que esta presença não seja interrompida pela deterioração dos sinais da matéria que foi transubstanciada no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ou seja, enquanto
aquilo que era os sinais da matéria do pão e os sinais da matéria do vinho, né? As suas propriedades materiais, enquanto essas propriedades materiais não forem alteradas ou destruídas, estragadas, permanecerá verdadeiramente presente Jesus com toda a sua força, com toda a sua divindade, com toda a sua santíssima humanidade. Cristo todo estará presente no Santíssimo Sacramento. Por isso que no altar, que é Cristo na Santa Missa, do altar Jesus vai e é conduzido ao sacrário. E isso tem todo um significado de desejo do Senhor de permanecer junto de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, para receber a comunhão sacramentalmente, é preciso ter a devida preparação. E essa preparação, ela contempla 3 movimentos. Um movimento antes, outro durante a celebração da Eucaristia e outro depois de receber a comunhão sacramentalmente. Antes da comunhão, o que devo fazer antes de receber a comunhão? Devemos, em primeiro lugar, estar purificados com o sacramento da penitência, ou pelo menos com a contrição perfeita dos pecados graves e veniais, com o propósito firme de me confessar assim que eu tiver a oportunidade de procurar o sacerdote. O Papa Francisco, recentemente, recordou essa doutrina clara da Igreja, que está no Catecismo da Igreja Católica, que afirma que, dentre os atos do penitente, para receber o perdão de Deus sacramental, ele tem como um dos atos que o penitente deve fazer o arrependimento sincero dos seus pecados, o arrependimento de contrição, ou pelo menos o arrependimento de atrição. E não cabe numa meditação explicar esta diferença, mas o que de fato você deve ter a tranquilidade nesse momento em que você, por exemplo, muitos têm me procurado, me perguntado: Padre, como eu faço para me confessar nesse período em que estamos todos isolados? E nós respondemos como a Igreja responde e como está no Catecismo da Igreja Católica, portanto é doutrina da Igreja, que a pessoa pode alcançar já no ato do penitente, importante que só depende do penitente, em primeiro lugar, inicialmente. Ele pode, pela contrição perfeita dos seus pecados, estando impossibilitado de receber o sacramento do perdão, de confessar os seus pecados ao sacerdote, já receber diretamente de Deus o perdão e a plena reconciliação. Claro que, desde que exista o firme propósito de se confessar na primeira oportunidade que tiver, quando isso passar. Portanto, aos irmãos que estão angustiados ou mesmo receosos de, quando têm oportunidade de comungar, receber a comunhão, ou estão receosos
de que algo lhes aconteça e não tenha o sacramento, não tenha confessado, tenha calma e tenha confiança na misericórdia do Senhor. Você pode seguramente alcançar o perdão de Deus, diretamente de Deus, nessas circunstâncias que eu acabei de explicar. Então, se pelo menos a contrição perfeita sobre os pecados mortais que tenham cometido, o que são os pecados mortais? O que é um pecado mortal? Pecado mortal é qualquer pecado cuja matéria seja grave, matéria grave, depois recomendo a ler no catecismo quais são as matérias graves, mas principalmente as mais assim, as primeiras matérias graves são os 10 mandamentos, mas não só, mas esses são os principais. Então, uma matéria grave feita com plena advertência, ou seja, a pessoa sabia que estava fazendo algo que era grave e que era a ofensa a Deus, gravemente realizada. Ela sabia disso, ela tinha plena advertência disso. E pleno consentimento, ou seja, que mesmo sabendo que era uma ofensa grave a Deus, ela, mesmo assim, cometeu este pecado. Ela decidiu consentir neste pecado. Então, se tiver esses 3 elementos, matéria, advertência e consentimento, aí o pecado é mortal. E, portanto, somente o sacramento da penitência pode recuperar a graça santificante do batismo que foi perdida por este pecado. Existem exceções. A única exceção em que não é necessário que haja plenamente, os 3 elementos plenamente presentes, são os pecados contra o 6º mandamento. Estes sempre constituem, devido a sua o alto grau de ofensa a Deus, sempre são matérias graves e devem ser confessados. Depois, devemos, além de estar purificados para receber a comunhão, nós precisamos estar entregues de todo o coração e com toda a alma, com todas as forças, a Jesus Cristo. Ninguém pode receber Jesus se antes não se entregou a Ele pela adoração, pela nossa ação de graças e pela nossa entrega, né? A Eucaristia, ela é a entrega total de Cristo e requer outra entrega total do comungante. É como se fosse um casamento. Assim como no casamento os 2 se entregam mutuamente, na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, no momento da comunhão, se dá esta união perfeita, entre o Cristo que se dá inteiramente e o homem que deveria também se entregar o mais perfeitamente possível, sabendo que nunca se entregará no mesmo grau que Cristo se entregou.
O que oferecemos para Jesus nessa troca é muito pouco diante do que Ele nos ofereceu. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco, disse Jesus. Portanto, Jesus deseja a nossa entrega. Ele tem desejo da nossa entrega. Quanto mais nós nos entregarmos, mesmo não sendo nada, mesmo não temos uma multidão de pecados, mesmo sendo pessoas inconstantes, se entregue. É o que Jesus deseja, a tua entrega. É Ele que vai te fazer ficar melhor. Assim como um grande artífice que tem grande habilidade, que pode ir a uma loja de antiquários e pegar uma coisa que está lá quebrada e jogada, que ninguém dá valor e ninguém valoriza, ninguém tem interesse, pegar aquele objeto, levar consigo e consertá-lo, para que ele tenha grande valor. É assim que Jesus faz conosco, na comunhão. A gente se entrega a Ele, mesmo quebrados, em mau funcionamento, e Jesus aceita-nos, conserta-nos, nos coloca aptos a oferecer a Deus a Eucaristia, a ação de graças pelos grandes feitos do Senhor. A preparação deve começar de preferência bem antes de receber a comunhão, se possível no dia anterior, preparando o coração e meditando esse desejo profundamente. Pouco antes de receber a comunhão, você deve relembrar brevemente as tuas faltas, desde a comunhão anterior. E peça com confiança que Deus lhe perdoe e abra as portas do seu coração para que Jesus possa entrar. Que você possa fazer como o salmista diz, né? Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos, antigas portas, para que o Rei da Glória possa entrar. Depois de receber a comunhão, antes ainda nesse tema de abrir e fechar o coração. Se você abre as portas do teu coração para o Redentor, para Jesus, você também deve se propor a fechar as portas para as coisas do mundo e tudo que não é Deus. Então, você abre as portas para Cristo e fecha as portas para tudo que não é Cristo. Depois de receber a comunhão, você deve entrar no teu coração e adorar o teu Criador, com profunda reverência e humildade. Dialogue com Deus de maneira semelhante a esta. Meu Senhor e meu Deus, que sois meu único bem, com que facilidade te ofendo e como sou fraco. O combate contra os meus defeitos é sobretudo teu, Senhor. E embora eu tenha que lutar, a vitória só virá de ti. Fazendo esta oração no silêncio do teu coração, adorando ao teu Senhor, após receber a Eucaristia, sacramentalmente e espiritualmente também,
você estará, de fato, prolongando a ação salvífica de Cristo na tua vida. Falemos agora um momento sobre a comunhão espiritual, tão importante, principalmente nesse tempo em que a maioria dos cristãos, estão impossibilitados de ir ao encontro do Senhor na Santa Missa, na igreja, para receber o sacramento da Eucaristia, devido ao seu isolamento social e também devido às medidas de segurança sanitárias que foram colocadas para que todas as pessoas da sociedade pudessem praticar nesses tempos e assim ajudar no combate ou pelo menos na diminuição da contaminação do Covid-19. Então, a maioria de vocês, com certeza, está sentindo a necessidade de receber sacramentalmente o sacramento da Eucaristia e, nesse momento, está privado. Mas você, mesmo não podendo receber, essa é a doutrina da Igreja, mesmo não podendo receber o sacramento da Eucaristia de maneira sacramental, o Senhor pode vir até a sua alma espiritualmente. Você pode receber o sacramento da Eucaristia espiritualmente a qualquer hora e a qualquer momento. Ele pode, e diz, é doutrina da Igreja, que uma comunhão espiritual pode ser mais frutífera e mais agradável a Deus. Repetir, uma comunhão espiritual pode ser mais frutífera e mais agradável a Deus do que muitas comunhões mal recebidas. Para recebê-lo, deves considerar brevemente, em primeiro lugar, as tuas faltas. O primeiro empecilho para você receber a Eucaristia são os teus pecados. É que a tua alma não está pronta, não está preparada, não está purificada. Então deve recordar brevemente, também na comunhão espiritual, as tuas faltas. E você deve sim sentir a tristeza, a contrição por ter ofendido a Deus. Peça humildemente e com fé que Jesus, mesmo assim, se digne vir à tua alma com uma nova infusão da sua graça. É isso que significa a comunhão espiritual. Você se dirigir a Jesus Eucarístico, mostrar que você o deseja e que você se arrepende dos teus pecados e que neste momento você crê e pede que Jesus venha Ele mesmo com a infusão da sua graça habitar em sua alma espiritualmente. Você pode rezar algo semelhante a isso, uma oração. Existem várias orações de comunhão espiritual. Eu gosto muito daquela que diz, com palavras bem simples e curtas: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Também existem outras fórmulas, e tem esta que
você pode recitar neste momento. Senhor, neste dia não me é possível receber-te sacramentalmente, mas concede-me ó bondade infinita, que eu te receba espiritualmente, a cada dia e a cada hora, perdoa meus pecados, cura minhas feridas, renova em mim a tua graça e dai-me força para combater meus inimigos, particularmente este que no momento combato para te agradar. Amém. Que esta arma poderosíssima do Santíssimo Sacramento da Eucaristia seja usada por nós com muita abundância e que, de fato, saibamos combater com Cristo no combate pela nossa santidade. Tenham todos um bom dia e que Deus possa lhes abençoar nesta terça-feira.